Bom dia para todo mundo. Espero que todos tenham dormido bem, tiveram uma boa noite de descanso, prontos para mais um dia aqui, né? Estudando juntos a palavra de Deus. Nosso tema é a prova da fé dentro do livro de Tiago, né? E alguns outros livros também, mas vamos ficar aqui nessa minha parte dentro do livro de Tiago. E hoje é o nosso último dia, né? Já passou muito rápido, né? Quinta-noite, ontem o dia todo, e hoje começamos e terminamos no final da tarde, hoje. Eu espero que você possa ficar aqui conosco o dia inteiro estudando. Você que já está online, né? Muito bom também ter você conosco hoje. Espero que você possa aproveitar bem esse sábado e estudar junto conosco esse grande livro de Tiago, né, que tem tantas lições práticas para o nosso dia a dia. Muito bom poder estar aqui. Ontem, no hotel que nós estávamos, nós achávamos que estavam sendo assaltado o hotel, né? Ouvimos aí uns fogos de artifício, parecia que eram tiros, né? Bem altos ali, mas acho que era provavelmente comemoração, né? Do aniversário da cidade. Mas durou pouquinho tempo, depois passou, e aí não teve nenhum barulho. Então, se assaltaram o hotel, nós nem ficamos sabendo, né? Mas provavelmente não era isso, não. Eram só os fogos comemorando o aniversário da cidade. Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 3. Hoje vamos ver os capítulos 3, 4 e 5. Mas vamos começar nesse horário nosso aqui no capítulo 3. E o capítulo 3, nós vamos falar sobre algo que acho que nem precisávamos falar, né? Porque acredito que ninguém aqui, ou quem está assistindo online, acredito que ninguém tem problema com a língua. Então, nem precisávamos falar do capítulo 3, né? É um capítulo muito importante, né? Um capítulo muito importante sobre a língua. E eu estou vendo aqui, a gente está estudando junto essa carta, e nós estamos vendo em cada capítulo uma marca de um cristão maduro, de uma cristã madura. Vimos no capítulo 1 que a marca é paciência na tribulação. Quando você passa por alguma dificuldade, como é que você reage, né? Se você reage sem paciência, não está amadurecendo na fé. Então, a marca é paciência na tribulação. No capítulo 2, que vimos ontem, a marca é praticar a verdade. Não é só ouvir, mas é praticar. E agora, no capítulo 3, nós vamos ver uma terceira marca de um cristão maduro. E essa marca é que ele ou ela tem poder sobre a língua. Poder sobre a língua. Vamos falar um pouquinho no comecinho desse capítulo sobre a língua. Algum tempo atrás eu ouvi uma história que acho que ilustra muito bem o que nós vamos falar hoje. Uma mulher, né, em alguma congregação que tinha problema com fofoca, vai até o pregador daquela igreja e diz para ele: olha, eu estou muito arrependida do meu pecado, né, sobre fofoca. E o pregador olha para ela e, sabendo que já não era a primeira vez que ela tinha falado isso, ele olha para ela e diz: tá bom,
Mas o que você pretende fazer com isso então? E aí ela responde para ele dizendo: eu quero colocar a minha língua diante do altar de Deus. E ele responde para ela: olha, não existe um altar tão grande assim, né? Então, muitas vezes, nós temos problema com a língua, não é? Dificuldade de falar coisas que não deveríamos falar, não é? De aumentar coisas que, na verdade, não são tão grandes assim, de ouvir algo de alguém e espalhar aquilo, não é? No sentido de contar para muita gente, não é? Alguém chega para alguém e conta um segredo, aí essa pessoa que ouviu o segredo, numa reunião de oração, levanta a mão e fala: olha, a minha amiga aqui, ou o meu amigo, pediu oração por esse problema, eu queria que a igreja toda orasse por ele ou por ela, né? Não dá para ser assim, né? Contou para você de uma maneira mais discreta ali, fica com você, não é? Então, a língua é muito pequenininha, mas ela é uma grande causadora de problemas. Em todo lugar é assim. E parece que esses cristãos, para quem Tiago está escrevendo, tinham um problema com a língua. Tinham um problema de falar coisas que não deveriam falar, né? E nós sabemos que o poder da fala é um dos maiores poderes que Deus tem nos dado, não é? É gostoso falar. E a fala é uma coisa muito boa, é uma bênção muito grande de Deus. Com a nossa fala, nós podemos adorar a Deus, nós podemos ensinar, nós podemos encorajar alguém, mas com a mesma língua, nós podemos falar mentiras que podem arruinar a vida de pessoas e quebrar corações. Então, olha só como a língua é pequena, mas é uma grande causadora de problemas. E Tiago, aqui no capítulo 3, principalmente, ele vai mostrar a importância de termos uma língua controlada. A marca de um cristão maduro é poder sobre a língua, ter uma língua controlada. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse nosso início aqui. Eu quero que a gente leia o texto juntos, como nós temos feito, e depois nós vamos conversar um pouco. Olha aqui, Tiago, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 1 ao 12. 1 a 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, professores, né? Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha só que interessante, né? Se a gente consegue dominar a nossa língua, nós dominamos o nosso corpo inteiro. Olha só que interessante o que Tiago está nos ensinando. Versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos
para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também como exemplo, os navios. Tomem como exemplo os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, né? Falou da língua controlando o corpo inteiro, agora está falando de um freio controlando o cavalo, um leme do navio controlando o navio inteiro. Versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de muitas grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Versículo 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha que interessante esse texto sobre a língua, né? Tiago vai usar um par de exemplos para mostrar algo sobre a língua. E ele usa 3 pares de exemplos aqui, né? Ele vai usar um freio e um leme, depois ele vai usar uma fagulha e um animal, depois ele vai usar uma fonte de água e uma árvore. Olha que interessante, né? 2 pares, 3 desses pares, para exemplificar algo sobre a língua. E a ideia aqui é de eu e você termos controle sobre a nossa língua. A marca de um cristão, de uma cristã madura, a marca de alguém que está entendendo a vontade de Deus é que tem poder sobre a sua língua, tem controle sobre a língua. E nós sabemos que é muito difícil, né? É muito difícil, né? Eu conheço pessoas que ficam muito felizes porque as pessoas procuram elas para contar as suas dificuldades, as suas lutas, não é? Até mesmo para orar com ela ou com ele por causa de uma grande dificuldade, não é? Isso é muito bom, mas nós temos que tomar cuidado, muitas vezes, com quem a gente conversa, porque a língua é difícil de ser controlada. Uma coisa que você fala e você acha que é só com aquela pessoa, daqui a pouco a congregação toda está sabendo, não é? Então é muito difícil isso, é muito perigoso isso, não é? E muitas vezes aquela pessoa que é procurada
para receber alguma coisa, essa pessoa tem que tomar um cuidado muito grande, porque a tendência é ela dividir isso com uma outra pessoa, que talvez ela tenha confiança, e aí aquela pessoa divide com outra, não é? E daqui a pouco todo mundo está sabendo também. Então é algo muito difícil a língua. E eu quero mostrar algumas ideias aqui sobre esse controle da língua. Como é que Tiago nos ajuda com essa grande dificuldade? Um órgão tão pequenininho do nosso corpo, mas que pode causar um problema muito sério. E provavelmente você já teve alguma experiência assim, né? Eu já tive uma experiência assim. Não importa, seja na família, no trabalho, com amigos, ou mesmo dentro da igreja, né? Algo que alguém falou que não devia ter falado e causa um problema muito sério. Às vezes até uma divisão. Triste, não é? Mas às vezes acontece por causa de algo que alguém falou. Talvez coloca um pouquinho de fogo ali e vai embora e espera para ver até onde vai o fogo, né? Infelizmente. Então, a língua é algo difícil, mas não impossível de ser domada, controlada. E Tiago vai nos mostrar aqui que é possível, sim, né? Porque é uma marca de maturidade nossa. Talvez no início, eu falava mesmo. Agora não, né? Agora a pessoa vai crescendo na fé, agora, opa, antes eu falava, agora não. Agora eu estou conseguindo controlar a minha língua mais do que eu controlava antes, sinal de crescimento. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui junto no texto e vamos ver algumas coisas. Então, Tiago ilustra o poder que a língua tem de três maneiras, né? Dando uma dupla três vezes. A primeira delas eu vou chamar de o poder de dirigir. A língua tem um poder de dirigir. E Tiago dá essa dupla de exemplos: o freio de um cavalo e o leme de um navio. O freio e um leme. Ele começa dizendo no versículo 1, a ideia aqui é que parece que na igreja ou no meio daqueles cristãos para quem Tiago está escrevendo, muitos queriam ensinar e pregar. Nós já falamos um pouco disso na quinta-feira, né? Alguns propósitos, algumas razões do porquê o livro foi escrito. Aqui parece ser uma delas. Eles estavam, parece que competindo com algumas coisas. Não, eu que vou falar, não, eu que vou falar, eu que vou ensinar. E parecia que tinham muitos que queriam fazer isto. E nós sabemos que é uma grande responsabilidade ensinar. O que nós estamos fazendo aqui, o Enio e eu, é uma grande responsabilidade. Não é algo que nós levamos assim sem uma seriedade. Pelo contrário, né? Nós levamos isso com muita seriedade. É uma responsabilidade grande porque através do ensino vem o crescimento, tanto de quem ensina quanto de quem está sendo ensinado, né? Então, através do ensino vem o crescimento espiritual, vem o fortalecimento, a firmeza. A fé se torna mais presente, mais real. Isso é óbvio para todo mundo. Então, é uma grande responsabilidade. Existe também uma grande responsabilidade que muitas vezes nós não falamos, mas é muito importante, eu quero mencionar aqui, o ensino para as crianças, né? As mulheres que estão aqui, que têm um dom dado por Deus que o homem não tem. Eu estou generalizando, tá? Eu sei que tem alguns homens que têm esse dom. Mas, de uma maneira geral,
As mulheres têm o dom de ensinar. Coloca um homem numa aulinha de crianças aí com 3 a 4 anos. Ah, pode ter certeza que vai virar uma bagunça geral, né? O homem vai ficar ali, ele não vai conseguir, ele não sabe como ensinar, como controlar as crianças. Coloca uma mulher ali. A coisa fica muito mais fácil, né? É um dom dado por Deus e é algo importante. As mulheres, as jovens que ajudam no ensino das crianças, é uma grande responsabilidade também, não é? Não quero dizer aqui, já falei isso em outros estudos e acho isso muito importante. A escola dominical não substitui a responsabilidade do pai e da mãe, de jeito nenhum, né? Não é o pai e a mãe achando que, domingo os meus filhos vão ter um ensino da Bíblia. Não. É responsabilidade do pai e da mãe. O Enio falou um pouco disso ontem, né? Sobre a carta aos Efésios, né? Sobre a família, uma família que é abençoada com toda sorte de bênção espiritual. É aquela família onde o pai e a mãe têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos e de educar os seus filhos no Senhor. Mas a escola dominical também é muito boa, é um bom complemento, não é? Então, você que é professora na escola dominical, é uma responsabilidade muito grande que você também tem de ensinar e ensinar de uma maneira correta. E Tiago mostra que aqueles que ensinam, finalzinho do versículo 1, vão ser julgados, vamos dizer assim, de uma maneira especial, né? Vão receber um maior juízo, vão ser julgados com mais rigor. Por quê? Porque usam a sua língua para ensinar. E podem tanto ensinar coisas erradas, como ensinar coisas certas, verdadeiras. Então, é uma responsabilidade muito grande. E Tiago está dizendo: olha, vocês querem muitos aí ser professores? Então, cuidado. Lembra que você vai ser julgado com maior rigor, porque você está usando a sua língua, e aqui o contexto é a língua, para ensinar. Então, tenha certeza que você vai ensinar corretamente e não algo contrário à palavra de Deus. E se nós não estamos estudando, se nós não estamos dentro da palavra, ouvindo, praticando, a tendência de ensinar uma coisa incorreta é grande, é grande. Não é à toa que existem tantos ensinos falsos por aí. Eu sei que tem algumas pessoas que ensinam coisas falsas de propósito, mas tem outras que ensinam coisas falsas achando que estão corretos. Não tem desculpa para esses também, né? Vão ser julgados com maior rigor. Então, se eu e você queremos ser mestres, professores, nós temos que ter a certeza de que o que estamos ensinando está correto diante da palavra. E eu só vou saber isso se eu estudar. Então, mais uma vez, vocês estão de parabéns por estarem aqui. Não é? Na quinta noite, todo dia ontem, todo dia hoje. Que maravilha! Eu e o Enio, nós saímos daqui encorajados, né? De ver tantas pessoas aí. Podíamos ter muito mais, mas eu quero dar o parabéns para você que está aqui. Porque nós aprendemos juntos e você vai passar isso para uma outra pessoa, de uma maneira correta.
dentro da palavra de Deus. Então, Tiago nos dá um alerta aqui, um aviso no começo, né? Você que é um professor, você que é uma professora, muito bem, faça isso, mas cuidado, porque a sua responsabilidade é muito grande de ensinar aquilo que é correto, porque quem ensina vai receber um juízo maior. Ele começa dando essa introdução. Agora, não somente quem ensina. Ah, então, se eu não sou professor, eu não sou professora, esse texto não é para mim. De jeito nenhum de pensar assim. Não somente para quem ensina, mas todos devemos tomar cuidado com a nossa língua. Todos. Quem ensina, muito mais. Mas todo mundo tem que tomar cuidado com a sua língua. Porque no versículo 2, Tiago ensina que nós tropeçamos, né? De muitas maneiras. E aqui o contexto do capítulo aqui é sobre a língua. Então ele vai falar sobre esse tropeçar na língua. E acredito que a imagem aqui é muito própria, porque quanto maior a nossa língua, mais fácil da gente tropeçar nela, não é? Quanto menor a nossa língua, mais difícil de tropeçarmos nela. Mas todos nós temos que tomar o cuidado com a nossa língua. E ele vai começar a dizer aqui, então, vai dar alguns exemplos, né, sobre a língua. A primeira ideia, já falei um pouco, quero voltar a falar agora, é que a língua tem o poder de dirigir. Vamos entender isso aqui. Tiago vai usar dois exemplos: o freio de um cavalo e o leme de um navio. Duas coisas que são pequenas, né, o freio e o leme, em comparação com aquilo que elas controlam: o cavalo e um navio. O freio e o leme precisam combater forças externas muito grandes. O freio combate a força e a natureza do cavalo, né? Quem já andou em cima de um cavalo sabe o que eu estou falando. Eu lembro muito bem quando eu tinha os meus 20 e poucos anos. Deixa eu ver se eu estou lembrando mesmo, né? Acho que até um pouco mais. Tinha uns 30 anos. E nós fomos visitar uma chácarazinha onde existiam alguns cavalos e todo mundo ia andar a cavalo. Então, logicamente que eu também fui, né? Não tenho muita experiência em andar com cavalo, mas eu fui. Todos iam andar, eu fui. E a pessoa que era dona daquela chácara era meu amigo, muito amigo, né? Como a gente fala. E ele me deu um cavalo que ele sabia, eu não sabia. E eu montei em cima daquele cavalo e nós começamos a andar, e de repente aquele cavalo começou a galopar. Existia um pequeno lago naquela chácara, e por alguma razão aquele cavalo foi treinado ou gostava de entrar. O lago não era muito fundo, estava mais ou menos aqui, né? Mas ele gostava de entrar no lago e ficar parado no meio do lago. E, logicamente, quem estava em cima do cavalo era eu, né? E o cavalo foi andando, foi correndo, e não tinha como eu segurar o cavalo. E ele foi, correu, entrou no meio do lago, me molhei inteiro, e ele ficou parado no meio do lago, não saía de lá. Como é que eu ia sair de lá dentro do lago, né? Aí todo mundo ficou na beira do lago, dando risada, né? E aquela coisa toda, não é? Eu tive que descer do cavalo, andar, ainda bem que não era fundo, até a margem do lago,
Aí o dono, né, daquela chácara, de alguma maneira, chamou o cavalo e ele veio. Mas é assim, né? O cavalo ele tem uma força muito grande. E aquele cavalo não era muito grandão, mas ele tem uma força selvagem, né? Que é muito difícil de controlar. Se ele quiser sair correndo, ele vai sair correndo. E foi isso que eu experimentei, né? Então, o freio é algo pequeno em comparação ao cavalo. E o cavalo, ele é grande, ele tem uma força, uma natureza que, em relação àquele freio, o freio parece que não vai conseguir fazer nada. Mas um cavalo domesticado, mesmo com a sua força que ele ainda tem, o freio pequeno consegue controlar aquela força externa. Mesma coisa com o leme, né? O leme combate a força dos ventos, a força das marés, não é? As ondas, aquela embarcação enorme, mas o leme, sendo pequeno em comparação ao navio, controla para onde o navio está sendo dirigido. Agora, se a gente for pensar bem, o cavalo tem muito mais força do que o freio. Se a gente for pensar bem, aquela embarcação enorme tem muito mais força do que o leme. Mas esses pequenos instrumentos, né, o freio e o leme, permitem que o cavaleiro e o comandante do navio dirijam o cavalo e o navio. Da mesma maneira, Tiago está dizendo, a nossa língua. A língua é um órgão pequeno em relação ao nosso corpo humano. E ela também tem que combater forças externas, não é mesmo? A nossa natureza humana, que muitas vezes quer voltar, né? O velho homem, né? Que tem que ter morrido quando nós nascemos de novo, muitas vezes ele quer se manifestar de novo, ele quer voltar de novo. Essa natureza humana rebelde do homem e da mulher. E quer nos controlar. E a língua, esse pequeno órgão, tem que, então, tomar conta dessa nossa natureza rebelde, que quer falar mal, que quer contar uma fofoca, que quer falar de alguém. Da mesma forma que o freio e o leme dirigem coisas muito maiores, a nossa língua deve ser usada para dirigir a nossa vida no sentido correto e não no sentido errado. Isso significa também que o freio e o leme, eles precisam ser guiados, dirigidos por uma mão muito forte. Não adianta nada você ter um freio no cavalo, se quem está dirigindo o cavalo, no caso eu, naquele exemplo, né, não souber dirigir. Não tem uma mão firme, forte ali, mostrando para o cavalo quem é que domina. Olha, se você for pensar num cavalo e num ser humano, o cavalo é muito maior, é muito mais poderoso, principalmente os cavalos grandes, né? Você não quer mexer muito com eles, não, até dá um pouquinho de medo, né? Mas tem uma mão poderosa que está guiando o cavalo. A embarcação, por maior que seja, o leme pequeno, tem uma mão ali do comandante poderoso dirigindo aquela embarcação. E a mesma coisa com a nossa língua.
Quando Jesus Cristo controla a nossa língua, esse comandante, não é? Esse capitão, com essa mão poderosa, controla a nossa língua, ela não vai ser usada para dirigir o nosso corpo de uma maneira errada. Quando Cristo é o Senhor do nosso coração, ele vai ser o Senhor da nossa língua também. A língua tem um poder muito grande de direção, tanto para dirigir certo, quanto para dirigir errado. E eu agradeço as orações da igreja aqui, porque hoje a Silene dirigiu certo, né? Hoje ela dirigiu certo. Chegamos aqui em segurança, né, Silene? Aí atrás, ó. A língua tem o poder de dirigir para o certo e para o errado. E nós temos que tomar cuidado, porque se o freio dirige o cavalo numa direção errada, imagina o problema que isso pode causar. Para mim, foi uma coisa simples, né? Eu fiquei com medo porque não sabia para onde o cavalo ia, mas o dono sabia. Ele ia até a metade do lago e pronto. Mas imagina se o cavalo começa a empinar, começa a dar coice. Que situação terrível que é, não é? Se ele é dirigido de uma maneira errada. Imagina se o comandante do navio não tem o controle do navio. O navio começa a virar, ou pode até bater num outro barco menor ou maior do que ele. Imagina que perigo que isso pode acontecer. E a mesma coisa acontece com a língua. Se ela é dirigida de uma maneira errada, ela vai causar muitos problemas. Então, a maneira de controlar a nossa língua no sentido de direção é deixar o nosso comandante, né, Jesus, dirigir a nossa língua. Se eu estou querendo dirigir a minha língua, a grande possibilidade da minha língua me dirigir para um caminho errado. Vai causar muito problema. Se eu deixo Jesus dirigir a minha língua, dirigir o meu coração, a minha língua vai me dirigir para o caminho certo. O segundo exemplo que Tiago mostra aqui é que a língua tem o poder, além de dirigir, ela tem o poder de destruir. De destruir. Ele usa dois exemplos de novo: o fogo e um animal selvagem, nesses dois exemplos, não é? E ele fala que o fogo pode começar com uma pequena fagulha. Eu lembro muito bem quando eu morava num sítio em Cabreúva. Existia no sítio que nós morávamos e nos sítios vizinhos uma plantação de eucaliptos. Você já deve ter visto, né? Aquelas árvores eram usadas para papel. E o eucalipto é uma árvore que cresce muito rápido. Então, eu lembro que no sítio que nós morávamos, meu pai, então, cortava os eucaliptos, vendia e tinha uma renda muito boa disso. Depois de alguns anos, os eucaliptos cresciam de novo e cortava de novo, né? Mas o eucalipto tem uma dificuldade que ele pega fogo muito rápido. E eu lembro de várias noites, de madrugada, sendo acordado pelo meu pai, porque estava pegando fogo, ou na nossa propriedade dos eucaliptos, ou nas propriedades vizinhas. E os vizinhos todos se ajudavam, né? Porque se pega fogo no vizinho, não é muito difícil pegar fogo no outro vizinho e no outro vizinho. Então, quando tinha um fogo num lugar, todos os vizinhos acordavam e iam ajudar a apagar.
Não tinha muito bombeiro ali, porque era na zona rural, era longe da cidade, então eram os vizinhos mesmos que ajudavam. E eu lembro muito bem, várias vezes, acordando e indo apagar aquele fogo, e muitas vezes o fogo começava com alguma pessoa de noite jogando um cigarrinho aceso, e pegava fogo e destruía tudo. Então, Tiago está dizendo aqui, né? O fogo, muitas vezes, ele começa de uma maneira bem pequenininha, mas ele causa uma destruição muito grande. Pode destruir um prédio, um quarteirão inteiro, né? Se ele não é controlado. E olha, Tiago vai dizer que a nossa língua tem o mesmo poder de destruição se ela não é controlada, se ela não é domada. Nossas palavras podem começar fogos em vários lugares. E olha, infelizmente, e Tiago está dizendo isso, era um problema lá e é um problema hoje. Nas igrejas do Senhor Jesus, existem pessoas que não conseguem controlar sua língua. E o resultado é destruição. Pega fogo mesmo e destrói tudo. Uma fagulhazinha que é lançada. O fogo, quem já teve experiência com isso, sabe que o fogo queima, o fogo machuca. Nossas palavras também queimam, machucam. O fogo esquenta um ambiente, não é? Nossas palavras também podem esquentar um ambiente, né? Uma cabeça quente pode levar a um ambiente muito explosivo da mesma maneira. O fogo destrói. E com certeza você deve ter visto isso. Silene estava comentando com a gente hoje no carro que, olha, o clima nesse ano está tão mais gostoso do que no ano passado. O ano passado tinha muitas queimadas, estava muito mais seco, não é? O ar que a gente respirava era um ar que parecia que estava cheio de cheiro de fogo, não é? É isso mesmo. O fogo destrói e a gente sabe disso. E nossas palavras, se não forem cuidadas, destroem. Alguém fez uma pesquisa uma vez, eu não sei como que a pessoa fez isso, mas é num livro que foi escrito por aquele ditador alemão, o Adolf Hitler, um livro que ele escreveu chamado Minha Vida. Para cada palavra escrita naquele livro, eu não sei quantas palavras tinham, mas para cada palavra escrita naquele livro, 125 pessoas morreram. Para cada palavra escrita naquele livro. Você pode imaginar quantas milhares ou até milhões de pessoas morreram por causa daquele ditador, né? O Adolf Hitler. O fogo destrói e mata. E nós temos que cuidar muito com nossas palavras, porque a língua tem o poder, assim como o fogo, de destruir, de queimar, de matar, de machucar, de explodir o ambiente onde nós estamos. A língua é também como um animal selvagem. Tiago vai dar esse exemplo aqui também, né? Um animal que não pode ser domado, que ataca a sua presa e mata a sua presa. E ele usa até o exemplo aqui, né?
de um animal venenoso, né, que tem um veneno mortífero, finalzinho do versículo 8. E a língua também é considerada como um veneno. E qual que é o engano? Qual que é a dificuldade do veneno? O veneno vai agindo lentamente, né? Lentamente. E depois ele mata. A nossa língua também tem esse poder de destruir, às vezes de uma maneira bem lenta. Ó, vai jogando um pouquinho aqui, semeia um pouquinho ali, fala um pouquinho com esse grupinho, conta uma fofoquinha aqui desse grupinho, depois vai lá e fala uma outra coisa. Lentamente vai matando, e o resultado final é destruição. Quantas vezes não acontece isso, hein? Você deve ter conhecimento disso. Espero que você não seja assim, não é? De injetar um pouquinho de veneno aqui, injetar um pouquinho de veneno ali e depois sair fora e ficar olhando a destruição que isso vai causar. Deus pode domar a nossa língua, com toda certeza. Se o nosso coração está cheio de maldade, Satanás vai começar o fogo. Se o nosso coração está cheio de amor, Deus vai apagar o fogo. Deus tem toda a possibilidade de domar a nossa língua no sentido de não causar destruição. E é interessante, quando você tem um animal selvagem, né, um cavalo, que é domesticado, ele começa a ser um trabalhador, né? Um colaborador, não um destruidor. Você tem um cachorro, né? Um pastor alemão, um Doberman, um Rottweiler, são cachorros que assustam, né? Mas quando eles são domesticados, eles colaboram com o homem. Eles não são destruidores, mas continuam sendo cachorros grandes, mas agora são domados. A mesma coisa a nossa língua. Deus pode domar a nossa língua. Se o nosso coração tem amor, Deus vai apagar o fogo. Se o nosso coração é maldoso, Satanás vai começar o fogo. E Tiago está dando alertas aqui muito importantes, né, sobre o poder que a língua tem. Tem o poder de dirigir, tem o poder de destruir e também tem o poder de deliciar. O finalzinho do nosso texto aqui, né? Ele vai usar dois exemplos de novo. Uma fonte de água e uma árvore. A fonte providencia água refrescante. Como é gostoso tomar água, não é? E obrigado, Alica, que sempre coloca água aqui para a gente, porque nós estamos falando e a nossa boca vai ficando seca, e é gostoso tomar uma água geladinha. E você sabe disso, né? A água, ela refresca, a fonte de água delicia, refresca, e é algo que nós precisamos. É fundamental, né? Com a água nós matamos a nossa sede, nós cozinhamos, nós lavamos, nós construímos. A água é essencial em tudo. A água também é usada para limpeza. E da mesma forma, a nossa língua, nossas palavras, também podem ser usadas para ajudar a limpar os outros dos seus erros, dos seus pecados, das suas sujeiras, não é? João, o Evangelho de João diz que Deus tem o poder de nos limpar. A água tem esse poder.
Mas se ela não é controlada, ela traz destruição, enchentes, não é? Olha só, o poder que a água tem. Acho que alguém estava me falando que recentemente entrou água aqui nessa parede, né? Olha o poder que a água tem, se ela não é controlada. As árvores, né? O exemplo que Tiago dá, árvores são usadas para nossa proteção, né? Uma sombra de uma árvore num dia quente. Árvores são usadas para produzir fruto. Hoje de manhã, no nosso café da manhã, o Enio estava comendo um sanduíche de caboquinho, né? Eu achava que era caboclinho, né? De caboclo, mas é caboquinho, né? E é feito de uma fruta, né? Então, a árvore dá o fruto, ela produz o fruto para nosso alimento. Nossas palavras são assim também. Elas limpam, elas podem proteger outras pessoas, mas elas também podem machucar. E Tiago dá o aviso aqui no final do nosso texto, né? Uma fonte de água não pode jorrar dois tipos de água. É impossível. Ou a água é doce, ou a água é salgada. Não tem como, da mesma fonte, sair água doce e sair água salgada. Uma árvore não pode produzir dois tipos de fruto. Eu gostaria de ter uma árvore assim no quintal da minha casa, né? Que produzisse dois tipos de fruto. Eu gosto de algumas frutas. Seria bom se produzisse na metade de cá uma fruta e na metade de lá outra fruta. Mas não é assim. Ela vai produzir sempre a mesma fruta. É fácil da gente entender isso. É impossível a mesma fonte de água ter dois tipos de água diferentes, a mesma árvore produzir dois frutos diferentes. É impossível. E Tiago dá o aviso: olha, por que que a nossa língua não pode ser assim? Sempre constante, né? Sempre falando coisa boa, sempre dirigindo para o bem, sempre construindo ao invés de destruindo, sempre limpando, protegendo. A língua deveria ser assim, é a mesma língua, é a mesma árvore, é a mesma fonte, mas infelizmente a língua é inconstante. Ela é usada ao mesmo tempo, Tiago está dizendo, para louvar a Deus e para falar mal dos irmãos. Olha só que coisa mais triste. É algo sem cabimento. É algo que não deveria ser assim, porque é uma língua só. Não são duas línguas. Mas a língua é inconstante, não é? E não deve ser assim. Olha, nós temos que tomar muito cuidado, porque é fácil a gente apontar o dedo para o outro, né? E olhar, ó, aquela irmã, aquele irmão. E muitas vezes nós estamos reunidos, vamos supor, num domingo, estamos aqui reunidos, adoramos a Deus, louvamos a Deus, e quando vamos embora no carro, o marido e a esposa estão brigando antes de chegar em casa. Os pais e os filhos estão brigando antes de chegar em casa. Ou aconteceu algo no caminho, alguém cruza na sua frente e você fala algo que não deveria falar, e meia hora atrás você estava adorando a Deus, com a mesma língua. Não é para ser assim, Tiago está dizendo. Não é para ser assim. Se nós estamos querendo que a nossa língua seja sempre usada para coisas boas, nós precisamos
ter um encontro com Deus diariamente. Não é só no domingo. Não é só num estudo como esse. Domingo é excelente, é um mandamento de Deus, né? Nossa reunião. Esses estudos são excelentes, mas se eu e você estamos querendo que a nossa língua seja sempre usada para coisas boas, eu e você temos que estar em contato diário com Deus. Diário. Aprendendo dele. Aprendendo da sua palavra. Estudando. Lendo. Eu já falei aqui, acho que ontem, sobre a leitura diária da Bíblia, né? Isso é uma coisa muito boa. E eu espero que você esteja fazendo. A minha esposa faz isso há muitos anos. Muitos anos. Desde que ela era adolescente. A mãe dela colocou isso no coração dela, de ler a Bíblia inteira todos os anos. E ela continua fazendo isso. Eu leio a Bíblia todos os anos, mas há menos tempo do que ela. Eu não fazia isso quando eu era adolescente. É uma coisa boa de você ler a Bíblia todo ano. Mas se você lê a Bíblia e talvez no programa que você tem, você passa 10 minutos por dia, não é suficiente. Ah, eu já li os meus 3 capítulos, já fiz a minha obrigação. Não, não. Você vai ler aqueles 3 capítulos e você vai meditar naquilo que você leu, né? Você vai estudar, você vai estar em comunhão com Deus, conversando sobre o que você leu, anotando. A Robin, todos os dias, ela tem um caderninho do lado da Bíblia dela, e na leitura diária ela anota muitas coisas, e fica meditando, e pensando, e estudando sobre aquilo. E nós temos a tendência de ler os 3 capítulos, 5, 6, 7 minutos e pronto, já fiz minha obrigação, né? Nossa língua não vai ser usada sempre para o bem. Se nós queremos que a nossa língua seja usada para o bem, nós temos que ter diariamente esse contato com Deus. O exemplo de Jesus, né? Jesus era filho de Deus e ele passava madrugadas inteiras orando a Deus. Olha só que coisa, não é? Se ele tinha essa necessidade, imagina você e eu. 10 minutinhos por dia, não é à toa que a nossa língua é usada para o bem e para o mal. Porque nós não estamos aprendendo da palavra. Nós não estamos tendo esse contato diário com Deus verdadeiro, né? Não 10 minutos por dia. Ah, mas eu faço minhas orações antes das refeições. Ótimo, legal, né? Algumas refeições é melhor fazer a oração depois da refeição, né? Você comeu alguma coisa que não era muito boa, né? Então você vai ter que orar depois. Muito bom, mas só isso não é o suficiente. Tem que ter um contato verdadeiro para que a nossa língua seja usada sempre para o bem. Uma fonte de água não jorra doce e salgado. Uma árvore não dá 2 tipos de fruto. Por que que a nossa língua é inconstante? Uma hora faz o bem, outra hora faz o mal. Não deveria ser assim. É porque nós não estamos aprendendo da nossa palavra. Nós não estamos passando o tempo necessário com Deus. E aí sim,
Aí nós estamos aqui estudando, adorando a Deus e saímos daqui e falamos mal de alguém. Aí nós estamos em casa, lendo a palavra. Olha, eu fiquei 10 minutos lendo aqui, Tiago capítulo 3, 4 e 5. De repente, o meu filho, a minha filha entra na sala e derrama o prato de comida e nós já gritamos e falamos um monte de coisa que não devíamos falar. E acabamos de ter lido 3 capítulos da palavra de Deus, né? Nossa língua vai ser inconstante. Eu preciso da ajuda de Deus. Lembra? Quando Jesus é o capitão, é aquela mão forte que está dominando a minha língua, ela vai ser sempre dirigida para o bem. Quando Deus está domando minha língua, se meu coração é um coração de amor, Deus vai apagar o fogo. Se eu estou passando tempo com critério, né? Tempo bom na palavra de Deus, em oração, em estudo, a minha língua não vai ser inconstante. Ela vai sempre dirigir para o bem. Ela nunca vai destruir e ela vai sempre falar coisas boas. Depende de nós. Depende do nosso querer. Eu não vou entrar no restante do capítulo 3, vou deixar isso para uma outra hora, por causa do nosso tempo. O restante do capítulo 3 fala sobre sabedoria, né? 2 tipos de sabedoria, sabedoria humana e a sabedoria terrena. E nós vamos falar sobre isso, mas agora, nesse momento, não. Mas eu quero terminar essa parte dando uma sugestão para você. Eu tenho tentado usar isso, nem sempre consigo. Mas eu quero trazer uma sugestão para todos nós aqui, inclusive para mim, de usarmos 12 palavras que transformam vidas. 12 palavrinhas que transformam vidas. Se você usar essas palavras com sinceridade, Deus vai usar você como uma bênção. Deus vai conseguir dirigir sua vida sempre para o bem, sua língua, né? Deus vai domar o seu coração, a sua língua, para apagar fogo e não iniciar fogo. E você vai usar a sua língua sempre para coisas boas, ser uma fonte de água doce, né? Uma árvore que produz um bom fruto. Essas 12 palavrinhas são essas. Por favor. 2, né? Obrigado. 3. Desculpe. 4. Eu amo você. 7. Eu estou orando por você. 12 palavrinhas que muitas vezes nós não usamos como deveríamos usar, com sinceridade. Por favor, desculpe, obrigado, eu amo você, eu estou orando por você. Palavras que mudam nossas atitudes. Palavras que nos ajudam a direcionar nossa língua para aquilo que é bom. O grande criador de problemas é a nossa língua. Mas não precisa ser assim.
A língua pode ser domada, com certeza, né? Entregue o seu coração e a sua língua para Deus. Com sinceridade, né? Passe tempo na sua palavra, estudando, lendo, meditando. Passe tempo em comunicação, em oração com Deus. Fale obrigado para as pessoas, né? Fale por favor. Peça desculpas. Fale que você ama e fale que você está orando por alguém, com sinceridade, não da boca para fora. E com certeza nós vamos ver uma grande diferença no uso da língua. Deus abençoe a todos a sermos assim. Nós vamos ter um intervalo agora, né, de 20 minutos e retornamos dentro de 20 minutos.